o filho mais novo do mestre espadachim. Capítulo 5. Terceira irmã de Jin, Mary Hunkandel. Atualmente com 19 anos, ela é conhecida em todo o mundo como Mary Vento da Tempestade. Na história milenar do clã Hunkandel, nenhuma criança deixou de se tornar um cavaleiro de uma estrela antes de completar 14 anos. Aos 16 anos, a maioria seria cavaleiros de 3 estrelas, e a média se tornaria uns 5 estrelas antes dos 20 anos. O caso de Mary era o oposto do Jin do passado. Ela excedeu a norma do clã Hunkandel. Enquanto Jin se tornou um cavaleiro de uma estrela aos 25 anos, ela alcançou o mesmo feito aos 12 e já era um cavaleiro de 5 estrelas aos 16. Além disso, ela era atualmente um cavaleiro de 6 estrelas. Apesar de ainda não ter 20 anos, ela atingiu um estágio que a maioria das pessoas ao redor do mundo só poderia sonhar em atingir. Ao exceder a norma de Hunkandel, a palavra gênio que se aplicava a todos os Hunkandels não podia mais fazer justiça a ela e suas realizações. Independentemente de seus talentos, Mary foi uma das poucas pessoas que mostrou boa vontade e compaixão por Jin em sua vida anterior. Ela pode estar com 1 ou 2 parafusos soltos na cabeça, mas me deu um presente incrível. Eu estava apenas começando a ficar frustrado com minha velocidade de crescimento lento. 1 mês se passou desde que Siron deixou o Castelo da Tempestade. Durante esse tempo, o cheiro do coração de Fênix sendo cozido na cozinha se espalhou por todo o castelo. Além disso, vários corredores e corredores próximos à cozinha estavam escaldantes devido ao calor especial liberado pelo coração de Fênix. Apesar de toda essa confusão, Mary voltou para a região sul como se o coração fosse insignificante para ela. Normalmente falando, um coração de Fênix era uma raridade semelhante a um elixir que mesmo reis e rainhas não podiam comer com frequência. A carne era macia e mais flexível que a de vitela. Tinha uma fragrância mais rica do que as trufas, e seus efeitos eram muito mais potentes do que os tônicos de ervas. Jovem mestre, dentro de algumas horas, você finalmente será capaz de comer o coração. Bom trabalho esperando pacientemente até agora. Jin acenou com a cabeça animadamente enquanto seus olhos brilharam. O presente de Mary levou 1 mês para ficar totalmente cozido. Gilly não conseguiu dormir direito durante todo o mês porque estava ocupada fervendo o coração de Fênix para seu jovem mestre. No entanto, ela estava em êxtase. A felicidade de Jin era a sua felicidade. Uma babá dentro deste clã era responsável pelo crescimento de uma criança Hunkandel, e seu futuro dependia muito de quão forte e confiável a criança se tornasse. Devido a essa tradição, Jin se sentiu culpado por Gilly. Em sua vida anterior, a vida de sua babá havia piorado após seu banimento do clã. Seu futuro era sombrio e seu estilo de vida desmoronou completamente. Você pode não estar ciente, jovem mestre, mas o coração de Fênix é um elixir que é especialmente eficaz em crianças. Você pode aumentar sua tolerância contra as chamas apenas comendo em uma idade jovem. Lady Mary deu-lhe um presente verdadeiramente inestimável. Sério. Jin tinha muito mais conhecimento sobre o coração do que Gilly, mas fingiu estar interessado na explicação dela. Ele estudou incessantemente sobre o coração de Fênix durante os anos em que estava treinando sua magia. No entanto, eu não fiz pesquisa sobre isso naquela época porque eu queria comer mas porque eu queria aprender os traços de uma fênix como um mago. Convocar uma fênix era o sonho de todo mágico. Mas Jin morreu pouco antes de se tornar um mago de 6 estrelas, o estágio em que se pode finalmente invocar o pássaro em questão. Claro, eu escondi seus olhos quando vi pela primeira vez a poça de sangue dentro da caixa, mas assim que percebi que era um produto inestimável que nem mesmo a família imperial de Vermont poderia obter facilmente. Enquanto Gilly continuava seu longo comentário, Jin começou a pensar nas fênix. Ele não podia esperar até que pudesse finalmente convocar durante esta vida. Aprender magia como um Hunkandel era estritamente proibido, mas Jin não tinha intenção de desistir. Contanto que ele não fosse pego, tudo daria certo. Além disso, se ele ganhasse um poder ou influência incomparável, ou se tivesse uma justificativa boa o suficiente, não faria diferença, mesmo que fosse descoberto. Artes marciais e magia. Um estilo de vida e um caminho que englobava esses 2 aspectos. O espadachim mágico. Para se tornar um espadachim mágico,
Jim estava preparado para enfrentar quaisquer dificuldades. Se fosse eu nunca teria permitido que meus inimigos roubassem e comessem meu coração de fênix. Fênix eram seres imortais que renasceriam mesmo após a morte. Mesmo se uma fosse morta por um inimigo e tivesse seu coração roubado, ela ressuscitaria 100 anos depois na natureza. No entanto, 100 anos era um longo período de tempo. O invocador original da Fênix já teria morrido. Você não deve se esquecer de agradecer a Lady Mary na próxima vez que a ver, jovem mestre. Sim, não vou. O coração de Fênix estava pronto. Uma fragrância forte e rica começou a se espalhar por todo o castelo. Devo preparar sua refeição, então desça daqui a pouco, jovem mestre. Gilly saiu da sala, cantarolando e pulando de alegria enquanto a porta permanecia entreaberta. Assim que ela deixou seu campo de visão, um suspiro profundo escapou da boca de Jim. Parem de vadiar perto de mim. É irritante. Ah, tá bom. Claro. Os gêmeos Tona estavam vagando fora da sala há algum tempo. Assim que Gilly saiu, eles pararam na entrada, perto da porta, e olharam para o irmão mais novo. Jim deu uma risadinha ao notar os gêmeos babando com o cheiro. Nossa, olhe esses pirralhos fofos. Quando ele gesticulou para que se aproximassem com o dedo, os gêmeos Tona correram para dentro da sala. Por que vocês estão aqui? Jim perguntou friamente, apesar de saber muito bem que eles estavam aqui pelo coração de Fênix. Os gêmeos Tona estavam se contorcendo sem jeito, como se precisassem desesperadamente de ir ao banheiro. Eles queriam pedir a Jim para compartilhar um pouco do coração de Fênix, mas estavam com muito medo de fazê-lo. A surra do mês passado e a repreensão do pai os traumatizaram. Jim achou a situação bastante divertida. Em sua vida anterior, os gêmeos Tona sempre roubavam algo dele ou o espancavam se ele esbarrasse com eles nos corredores. Ele nunca poderia ter imaginado que eles seriam os únicos cautelosos com ele agora. Eles provavelmente foram ordenados por Emma para me convencer a compartilhar um pouco do coração de Fênix com eles. Emma Neutral. Assim como Gilly, ela era uma babá que vivia no Castelo da Tempestade. Ela era responsável pelo crescimento dos gêmeos Tona. No entanto, ao contrário de Gilly, que teve uma morte horrível durante a primeira vida de Jim, Emma estava vivendo muito graças aos prósperos gêmeos Tona. Apesar de se tornarem assassinos enlouquecidos, Daytona e Raytona nunca se esqueceram de Emma e cuidaram bem dela. Mas tudo isso fazia parte de seu plano. Se Gilly era o tipo que cria os filhos com amor e afeto, Emma era o tipo que os cria usando a abordagem da cenoura e do bastão. Ela nunca ensinou aos gêmeos Tona conceitos como abnegação ou moralidade. Verdade seja dita, ambos os conceitos não eram muito úteis no clã Roncandel, já que os inimigos podiam tirar vantagem deles. Mas Jim ainda acreditava que os ensinamentos de Emma eram distorcidos. Ela foi a maior influência na educação dos gêmeos Tona, e foi a causa de suas personalidades distorcidas. Você sabe, ao coração. Isso não é um pouco demais para comer, por conta própria. O que foi isso? Não estou os ouvindo. A sopa de coração de Fênix. Você poderia compartilhar conosco. Caso contrário, seremos repreendidos por Emma. Faça-nos o favor, irmão. Parece que eles têm mais medo de Emma do que de mim. Jim riu enquanto pensava consigo mesmo. Eu não quero. Ah, por favor. Nós te imploremos. Os gêmeos Tona estavam à beira de chorar, mas Jim não sentia um pingo de simpatia por eles em seu coração. Jim já sabia que os Tonas estavam acostumados com a abordagem da cenoura e do bastão, então planejou fazê-los fazer um trabalho fisicamente extenuante em troca da sopa de coração de Fênix. Se vocês estão dispostos a ir tão longe, então não vou recusar. Mas eu tenho uma condição. Oh, qual é? Qual é? Lembra daquele túmulo que eu fiz? Os gêmeos Tona estremeceram e empalideceram com a palavra túmulo. As memórias de terem sido espancados e deixados de fora na tempestade em frente ao túmulo haviam ressurgido. Se vocês olharem com atenção, há um pequeno buraco atrás da sepultura. Um buraco? Sim, como uma toca. Quero que vocês dois cavem esse buraco e o tornem mais profundo. Vocês têm até o anoitecer. Claro, vocês não podem descansar.
A tarefa que Jim deu a seus irmãos de 9 anos era, literalmente, uma perda de tempo. Por que precisamos cavar lá? Quero enterrar o pássaro que vocês dois mataram em um buraco mais fundo e dar a ele uma sepultura melhor. Os gêmeos perderam a força nas pernas e a sentiram vacilar. No entanto, se eles não tivessem que enfrentar seu irmão aterrorizante em outra luta e pudessem comer a sopa de coração de fênix com uma tarefa tão insignificante, eles não teriam queixas. Qual a profundidade que precisamos cavar? Eu disse para vocês cavarem até o anoitecer sem descanso. Não disse. Tudo bem. Então, se cavarmos até lá, você vai compartilhar um pouco da sopa de coração de fênix conosco. Claro que vou. Mas vocês precisam dar o seu melhor. Se eu não ficar satisfeito com a profundidade do buraco, este acordo é inválido. Oh, a propósito, há muitas pás no armazém. Vocês devem usar elas. Claro. E isso é bastante óbvio, mas vocês não podem mandar outra pessoa cavar para vocês, certo? Os gêmeos assentiram vigorosamente e imediatamente partiram para começar seu trabalho. Enquanto os gêmeos Tona remexiam com a pá no quintal, Jim comia a sopa de coração de fênix na mesa de jantar. É saborosa, jovem mestre? Gilly perguntou enquanto observava Jim engolindo a refeição alegremente. Ela achou que Jim estava feliz por causa da sopa deliciosa. Sim, é muito gostosa. Há mais do que o suficiente para durar 3 dias, então não hesite em perguntar se deseja outra porção. Com cada colher descendo por sua garganta, Jim podia sentir seus ossos e pele ficando mais resistentes. Se ele tomasse a sopa por 3 dias, sua afinidade e resistência ao fogo aumentariam substancialmente. No entanto, Jim não estava sorrindo de orelha a orelha por causa do coração de fênix. Dentro de alguns dias, terei acesso aos tomos secretos. O local onde os gêmeos Tona estavam cavando, atrás do túmulo do pássaro. Apesar de terem apenas 9 anos de idade, as habilidades físicas dos gêmeos ainda estavam muito acima da média mundial, pois eram da linhagem Runkandel. Os Runkandels tinham corpos especiais como se tivessem sido abençoados pelos céus. Portanto, se os gêmeos continuassem a cavar até o anoitecer usando seus corpos abençoados, o buraco alcançaria a parede subterrânea. Eles não vão conseguir dizer se é uma parede ou apenas uma pedra dura. No entanto, abaixo do Castelo da Tempestade havia uma área subterrânea secreta onde alguns dos erros do clã Runkandel estavam escondidos. Os tomos secretos de outros clãs. Os Runkandel subjugaram e destruíram outros clãs ao longo de sua história. Durante essas guerras, eles roubavam os livros, pergaminhos e registros secretos de seus inimigos. Nem é preciso dizer que Jim não seria capaz de se infiltrar facilmente na área subterrânea, só porque os gêmeos Tona cavaram até a parede. Ele teria que lidar com as 2 instalações de proteção que repeliam os estranhos primeiro. Mas Jim já sabia como desativá-las. Ele tecnicamente tinha vivido no clã Runkandel por 25 anos durante sua vida anterior, apesar de ter sido tratado pior do que um inseto. Ele pegou algumas informações e alguns truques aqui e ali dentro do clã. Vou estudar esses livros até o dia em que deixar o Castelo da Tempestade. Jim havia esvaziado 2 tigelas de sopa no jantar. Babá Gilly. Sim, jovem mestre. Você poderia compartilhar um pouco da sopa de coração de fênix com os gêmeos quando a noite cair. Ah, quanto devo dar a eles? 1 colherada cada. 1 colherada. Por que se preocupar em compartilhar com eles, nesse caso? Em vez disso, você deveria comer tudo sozinho. Devo cumprir minha promessa. Se eles reclamarem e pedirem mais, diga a eles que eu disse o seguinte. Vou mostrar como Emma é gentil e bondosa comparada a mim. Gilly sorriu sem jeito enquanto se curvava para ele. Jovem mestre Jim. A crueldade do clã já começou a afetá-lo. Ele ainda é muito jovem para agir assim. Quando seu sorriso irônico se transformou em uma expressão amarga, Jim se aninhou no abraço de Gilly. A irmã mais velha Mary deu meu coração por minha causa, e Gilly preparou cuidadosamente a sopa durante um mês inteiro com dezenas de noites sem dormir. Não quero compartilhar uma refeição tão preciosa com aqueles idiotas. Jovem mestre. SHCRT. SHCRT. Apesar de estarem encharcados com a chuva,
Os gêmeos continuaram a cavar a terra. Eles alcançaram a parede subterrânea por volta da meia-noite, quando finalmente pararam de cavar. Uma colher? Só uma colher? Isso é injusto. Cavamos a terra o dia todo. Os gêmeos Tona perceberam tardiamente que não haviam decidido sobre uma quantia adequada durante o acordo com Jin e ficaram furiosos com a chamada recompensa. No entanto, eles não podiam expressar suas frustrações por muito tempo, enquanto Jin os encarava, como se dissesse para saborear a colher com gratidão. Seus pirralhos! Se alguém pudesse ganhar uma colherada de sopa de coração de fênix em um dia trabalhando com a pá, a maioria das pessoas ao redor do mundo viria correndo para mim. Jin realmente acreditava que os gêmeos deveriam ficar extremamente gratos por receber dele uma colher de sopa.